Eles não nasceram gênios, não treinaram, não estudaram. Eles sofreram um acidente e algo inacreditável aconteceu. Um bateu a cabeça e passou a enxergar equações no ar. Outro foi atingido por um raio e virou pianista do dia para noite. Teve até quem acordou de um coma, falando mandarim fluente. Essas são 10 histórias reais de pessoas que, depois do trauma, ganharam habilidades que desafiam a ciência. Parte 2. Alonzo Clemons, o escultor com um dom sobrenatural despertado por um acidente. Imagine sofrer um grave acidente cerebral ainda na infância, perder capacidades cognitivas básicas e, de repente, descobrir um talento que parece não pertencer a este mundo. Essa é a história real de Alonzo Clemons, um artista com habilidades tão extraordinárias que a própria ciência se recusa a rotulá-lo apenas como um gênio. Tudo começou quando ele tinha apenas 3 anos. Um acidente violento, nunca totalmente esclarecido, causou um trauma cerebral severo. O impacto comprometeu boa parte de sua capacidade de aprendizado. Seu QI caiu para o nível considerado de deficiência intelectual moderada. Ele teve dificuldades com a fala, leitura e matemática por toda a vida, mas ao mesmo tempo algo extraordinário surgiu. Quase como um reflexo inconsciente, Alonzo começou a moldear figuras com qualquer coisa que encontrasse pela frente. Manteiga, sabão, barro, cera de vela. Ele pegava o que podia e esculpia animais. Mas não simples bonecos. Eram réplicas incrivelmente realistas, detalhadas, anatomicamente precisas e o mais inacreditável. Ele fazia isso sem nunca ter estudado anatomia ou arte. Bastava ver um cavalo por alguns segundos, até mesmo em uma foto, e Alonzo conseguia criar uma escultura tridimensional, perfeita, em menos de 1 hora. Sua obsessão e paixão sempre foram animais, especialmente cavalos. Os músculos, a curvatura do pescoço, a tensão das pernas, o movimento dos cascos no ar. Ele capturava tudo com uma sensibilidade que desafiava qualquer lógica. Durante a infância e juventude, a mãe de Alonzo o protegeu, mas também tinha medo. Temia que o mundo não entendesse aquele talento vindo de um cérebro danificado. Só mais tarde, já adulto, é que Alonzo teve a chance de mostrar ao mundo quem ele era de verdade. Ele passou a viver da própria arte. Expôs em galerias, vendeu obras por milhares de dólares, foi tema do premiado documentário Beautiful Minds e virou exemplo global de superação e genialidade. Alonzo Clemons não sabe ler manuais, mas esculpe a natureza com as mãos como se conversasse diretamente com ela. Seu dom prova que o talento não precisa vir de diplomas ou currículos. Às vezes, ele nasce no silêncio da dor e floresce com uma beleza que só pode ser descrita como milagre. Orlando Serrell, o garoto que ganhou memória absoluta. Após uma bolada, às vezes, momentos que parecem banais se tornam viradas completas na trajetória de uma vida. Com Orlando Serrell, foi exatamente assim. Ele tinha 10 anos, era um garoto comum, morava em Virgínia, nos Estados Unidos. Nada em sua vida indicava genialidade ou algo fora do normal. Até o dia em que, durante uma partida de beisebol com amigos, foi atingido com força por uma bolada na lateral da cabeça. Ele caiu. No chão ficou tonto, mas não chegou a perder a consciência. Não foi levado ao hospital, não houve exames nem cirurgias. Ele simplesmente se levantou e continuou jogando, como se nada tivesse acontecido. Mas nos dias seguintes, algo começou a mudar. Orlando começou a ter dores de cabeça persistentes. Mas junto com isso, veio algo completamente novo. Ele passou a lembrar de absolutamente tudo. Datas, lugares, palavras ditas, o clima, o que comeu, o que vestia, quem estava ao redor. Ele passou a reviver os dias com detalhes impossíveis para qualquer pessoa comum.
Começou a perceber que podia fazer cálculos de datas com exatidão. Se alguém dizia 3 de abril de 1985, ele respondia de imediato, quarta-feira. Ele se lembrava até da temperatura aproximada daquele dia. Esse fenômeno ficou conhecido como memória autobiográfica superior, uma capacidade extremamente rara, onde a pessoa consegue recordar cada dia da própria vida em detalhes vívidos. Mas o mais curioso no caso de Orlando é que ele não nasceu assim. A capacidade surgiu repentinamente, como se o impacto tivesse ativado uma área adormecida de seu cérebro. Orlando não é matemático, não é artista, não é cientista, mas carrega consigo uma biblioteca pessoal viva, que se atualiza todos os dias desde aquele momento no campo de beisebol. Cientistas estudaram seu caso e chegaram à conclusão de que ele é um dos poucos casos conhecidos de síndrome do sábio, adquirida espontânea, quando uma batida ou lesão cerebral leve resulta em um talento extraordinário. Hoje, já adulto, ele continua com o dom. Consegue lembrar qualquer data desde 1979 e descreve o fenômeno como algo constante, uma segunda consciência que registra tudo em tempo real. A história de Orlando Serrell é uma lembrança poderosa de que o cérebro humano ainda guarda portas fechadas e que, às vezes, a chave pode ser um simples acidente aparentemente sem importância. Ben McMahon, o jovem que acordou de um coma falando mandarim fluente. Imagine acordar de um coma e, nos primeiros momentos de consciência, perceber que você não fala mais a sua língua nativa. Foi exatamente isso que aconteceu com Ben McMahon, um jovem australiano comum, estudante universitário, que levava uma vida tranquila, até o dia em que tudo mudou em frações de segundo. Ben sofreu um grave acidente de carro em Melbourne. O impacto foi tão violento que ele entrou em coma profundo. Foram mais de 7 dias inconsciente, com os médicos preparando a família para o pior. Mas então, contra todas as probabilidades, Ben acordou. E ao abrir os olhos, os médicos ficaram chocados. Ele não falou em inglês, nem mesmo tentou. As primeiras palavras que saíram de sua boca foram em mandarim fluente e perfeitamente articulado. A equipe médica, sem entender, chamou um tradutor. A família, perplexa, mal conseguia acreditar. Ben havia estudado mandarim na escola por alguns anos, sim, mas de forma superficial, apenas o básico. Nunca foi fluente, nunca sonhou ou pensou em chinês, até aquele dia. Durante as semanas seguintes, Ben não conseguia se comunicar em inglês, mas falava mandarim com total naturalidade. Era como se o idioma tivesse se tornado sua língua primária. Com o tempo, o inglês voltou gradualmente, mas o mandarim ficou. E até hoje, ele é completamente fluente. Os médicos classificaram o caso como um fenômeno extremamente raro de ativação neurolinguística pós-traumática, uma espécie de realinhamento no cérebro que, após o trauma, ativou memórias linguísticas em áreas normalmente adormecidas, mas para Ben, aquilo foi mais do que um efeito colateral. Foi um novo começo. Depois de se recuperar, ele decidiu abraçar essa nova identidade. Se mudou para a China, onde estudou comércio internacional e passou a trabalhar em projetos de tradução, turismo e até na apresentação de programas de TV em mandarim. Ele se tornou uma celebridade local, o australiano que acordou falando chinês. A história de Ben McMahon é mais uma prova de que o cérebro humano é infinitamente mais complexo do que conseguimos compreender. E que, até mesmo as partes da nossa mente que parecem esquecidas, podem renascer quando menos se espera. Tony Cicoria, o médico que foi atingido por um raio e se tornou pianista da noite para o dia. Dr. Tony Cicoria era um homem da ciência, cirurgião ortopédico, cético, prático. Ele confiava no corpo humano como uma máquina.
Não acreditava em milagres, nem em espiritualidade, até o dia em que o universo, literalmente, o atingiu. Foi em 1994. Ele estava em frente a uma cabine telefônica pública em Albany, Nova York, quando um raio caiu direto sobre ele. A descarga atravessou o telefone, percorreu seu corpo e o lançou metros para trás. Por alguns minutos, Tony morreu. Seu coração parou. Ele foi reanimado por uma enfermeira que, por coincidência, estava próxima. Sobreviveu, mas com queimaduras no rosto e no pé. Durante os primeiros dias, se recuperava fisicamente, mas algo estranhamente diferente estava acontecendo em sua mente. Pouco tempo após o acidente, Tony começou a sentir um desejo obsessivo de ouvir música clássica. E mais do que isso, passou a ouvir melodias dentro da própria cabeça, como se alguém estivesse tocando piano dentro dele, sem parar. Detalhe, ele nunca havia tocado piano. Nunca teve interesse por música além do básico. Mas agora, a música era tudo. Em questão de semanas, comprou um piano. Começou a praticar sozinho, por horas, todos os dias. E as músicas que ouvia na mente, ele conseguia reproduzir com precisão. Em pouco tempo estava compondo peças originais complexas, cheias de camadas e emoção. O mais impressionante é que ele não sabia o que estava fazendo tecnicamente. Não conhecia teoria musical, não lia partituras. Era como se sua mão estivesse sendo guiada por algo que já existia dentro dele, algo que o raio despertou. Neurologistas que estudaram seu caso classificaram Tony como um dos exemplos mais impressionantes de síndrome do sábio adquirida por impacto elétrico. Um verdadeiro despertar cerebral após um evento traumático. Com o tempo, ele gravou composições originais, fez apresentações públicas e passou a conciliar a medicina com a música. Hoje, Tony diz que o raio não o feriu. O raio o acordou. Ele descreve sua nova vida como um presente, um chamado que veio do nada e que, de alguma forma, revelou a alma de um artista que sempre esteve lá, mas que a ciência jamais detectaria em um exame. Kanchana Superhands Ketkaew, o homem que frita com as próprias mãos. Na Tailândia, ele é conhecido como Superhands. Mas o que Kanchana Ketkaew faz com as próprias mãos desafia todas as leis da biologia e da física. Imagine, uma frigideira fervendo com óleo a quase 200 litros. Agora imagine alguém mergulhar as mãos nuas nesse óleo borbulhante e não se queimar, nenhuma bolha, nenhuma cicatriz, nenhuma reação de dor. Pois Kanchana faz exatamente isso, todos os dias. Sua história começou de forma acidental, muitos anos atrás, enquanto trabalhava em uma barraca de rua. Ele fritava frango em um wok tradicional tailandês quando uma manga caiu na panela. Ao tentar resgatar a fruta rapidamente, mergulhou a mão no óleo quente e, para sua surpresa, não sentiu nada. Achando que era sorte ou um erro, tentou de novo e percebeu que seu corpo, de alguma forma, não reagia ao calor extremo como o de outras pessoas. Desde então, Kanchana passou a demonstrar sua habilidade publicamente. Ele mergulha as mãos no óleo fervente, retira alimentos fritos com os dedos e até espalha o óleo sobre os braços sem sofrer queimaduras. Cientistas tailandeses curiosos tentaram estudar o caso. Um dos testes mais notórios foi feito diante de câmeras de TV. A temperatura do óleo foi medida com termômetros digitais. Passava dos 480 250 mans. Kanchana mergulhou a mão e sorriu para a câmera. Os especialistas sugerem que ele pode ter uma camada incomum de queratina na pele, ausência parcial de terminações nervosas, ou uma variação genética que cria uma barreira protetora natural contra o calor. Mas nada disso foi comprovado de forma definitiva. O próprio Kanchana diz que é tudo uma bênção e que não sente dor, apenas um calor suportável. Hoje, ele é uma celebridade local,
fazendo demonstrações públicas, aparecendo em programas de TV e inspirando curiosos, cientistas e até cozinheiros a entender como seu corpo transformou algo doloroso em um espetáculo quase mágico. Sua habilidade parece saída de uma lenda, mas é real. E enquanto a ciência tenta encontrar explicações, ele continua fritando com as mãos, desafiando a lógica e sorrindo enquanto faz isso. Jason Paget, o homem que se tornou gênio matemático após um ataque violento. Antes do acidente, Jason Paget era apenas um cara normal. Trabalhava numa loja de móveis em Tacoma, Washington. Gostava de academia, festas e tinha um estilo de vida simples, zero interesse por matemática, ciência ou arte. Mas em 2002, tudo mudou da forma mais brutal possível. Após sair de um bar, Jason foi vítima de uma emboscada. 2 homens o seguiram e o atacaram covardemente pelas costas. Ele foi espancado até perder a consciência. A pancada mais forte atingiu justamente a parte de trás de sua cabeça. Foi levado ao hospital. Recebeu alta naquela mesma noite, mas no dia seguinte o mundo estava diferente. Jason começou a notar padrões geométricos em tudo. Abria a torneira do banheiro e via linhas retas saindo da água. Olhava para uma árvore e enxergava fractais complexos. Seus olhos pareciam ter sido reprogramados para ver o mundo em matemática pura. Inicialmente assustado, passou semanas trancado em casa. Desenvolveu sintomas de toque, transtorno obsessivo-compulsivo e síndrome do estresse pós-traumático. Mas junto com o trauma, veio o talento. Ele começou a desenhar obsessivamente o que via. Criava formas geométricas complexas, padrões de simetria, espirais perfeitas, fractais infinitos. Tudo feito à mão, sem régua, sem compasso, como se ele estivesse vendo as fórmulas do universo. Ao buscar ajuda, neurologistas diagnosticaram Jason com síndrome do sábio adquirida, uma condição raríssima em que um trauma cerebral libera capacidades cognitivas latentes ou cria conexões neurais totalmente novas. Jason, que nunca tinha se interessado por números, passou a estudar matemática intensamente. Hoje, ele é considerado um especialista em geometria fractal e matemática visual. Deu palestras em universidades, participou de documentários e escreveu um livro, Struck by Genius, Atingido pelo Gênio. O mais tocante? Jason não vê seu talento como um dom solitário. Ele diz que, depois do ataque, passou a sentir empatia e uma conexão profunda com tudo ao seu redor. Como se a matemática que ele vê fosse, na verdade, a linguagem secreta do amor universal. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo na violência mais irracional, pode nascer algo brilhante, quase divino. Eadweard Muybridge, o homem que inventou o cinema após um traumatismo cerebral. O nome Eadweard Muybridge talvez não soe familiar para muita gente, mas sem ele, talvez o cinema como o conhecemos hoje não existisse. Nascido na Inglaterra e radicado nos Estados Unidos no século XIX, Muybridge era fotógrafo, um bom fotógrafo, criativo, dedicado. Mas sua vida daria uma guinada radical após um acidente quase fatal. Em 1860, ele viajava de diligência pelo Texas, quando os cavalos se assustaram e o veículo despencou de uma colina. Muybridge foi arremessado, bateu violentamente a cabeça em uma pedra e ficou inconsciente por 9 dias. Quando acordou, algo dentro dele havia mudado. Ele sofria de dupla visão, perdeu o olfato, o paladar e parte da audição. Mas o mais marcante foi o impacto em sua personalidade. Antes simpático e sociável, ele agora era introspectivo, impulsivo, inquieto e obsessivo. Essa nova obsessão encontrou direção na fotografia. Em 1878, um milionário, o magnata Leland Stanford, propôs um desafio: provar por meio da fotografia se os 4 cascos de um cavalo realmente saem do chão ao mesmo tempo durante uma corrida.
Até então, ninguém sabia com certeza. Muybridge aceitou. E, para resolver o problema, criou um sistema completamente inédito. Instalou uma sequência de câmeras lado a lado, cada uma conectada a fios que seriam acionados pelos cascos do cavalo ao passar. O resultado? Uma série de imagens capturadas, em sequência, que mostravam o movimento real do animal quadro a quadro. Foi a primeira vez na história que o ser humano viu o movimento congelado e depois recomposto. Muybridge acidentalmente inventou o conceito do filme em movimento. Mais do que provar a hipótese de Stanford, Muybridge havia criado algo revolucionário. A ideia de que, com imagens sequenciais, era possível registrar e reproduzir o tempo. Nos anos seguintes, ele aplicou a técnica a humanos, aves, felinos, qualquer criatura que se movesse. Sua série de estudos visuais virou referência mundial e, anos depois, influenciaria diretamente inventores como Thomas Edison e os irmãos Lumière. Tudo isso porque um dia Edward Muybridge caiu da carruagem e bateu a cabeça. Seu acidente reconfigurou seu cérebro e também o curso da história da arte, da ciência e do entretenimento. Lee Hadwin, a mulher que perdeu todas as memórias e ganhou talentos ocultos. Imagine acordar um dia e não lembrar quem você é, nem seu nome, nem sua família, nenhuma memória, nenhuma referência, nada. Foi isso que aconteceu com Lee. Hadwin, uma mulher que, após uma queda de mais de 12 metros em um barranco na zona rural do Colorado, sofreu múltiplos ferimentos, incluindo traumatismo craniano e lesões na coluna vertebral. Quando ela despertou do coma, estava viva, mas havia perdido 41 anos de sua vida, literalmente tudo: infância, juventude, amores, dores, identidade. Era como se alguém tivesse pressionado delete em sua mente. Ela não sabia mais como usar um talher, como se vestir, como andar. Teve que reaprender tudo do zero, do alfabeto até como atravessar a rua. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Enquanto estava em processo de reabilitação, Lee começou a ter visões coloridas, não alucinações, mas experiências sensoriais intensas que misturavam som, forma e movimento. Ela descrevia ouvir sons e ver cores. Cada nota musical surgia como uma onda visual. Palavras tinham textura. Cores tinham sabor. Pouco tempo depois, ela começou a desenhar compulsivamente. E mais, passou a escrever poesia, compor música e desenvolver ideias matemáticas complexas. Ela, que antes do acidente não demonstrava nenhum talento artístico ou acadêmico notável, agora criava pinturas comparadas a obras de Picasso e textos com estrutura literária e filosófica. Sua forma de ver o mundo havia mudado completamente. Os médicos diagnosticaram Lee com síndrome do sábio adquirida, somada à sinestesia induzida por trauma, uma raridade extrema que só havia sido documentada em pouquíssimos casos no mundo. Ela também relatava algo ainda mais incomum. Via fórmulas flutuando no ar, especialmente quando ouvia sons agudos ou lia frases com emoção. Começou a estudar física por conta própria e se tornou capaz de compreender conceitos de mecânica quântica que exigem anos de formação. Hoje, Lee vive na Califórnia, onde pinta, escreve e realiza exposições, mesmo ainda lutando diariamente contra a perda de memória permanente. Ela precisa anotar tudo, todos os dias, porque ainda não consegue manter novas memórias por muito tempo. Mas ela não se define pela perda, ela se define pelo que nasceu daquilo. A história de Lee Hadwin é talvez a mais poética da lista, uma mente que se apagou, para dar lugar a uma alma criativa, sensorial e brilhante, como se o acidente tivesse revelado uma versão oculta de quem ela sempre foi, mas nunca soube ser. Ken Walters, o engenheiro que se tornou artista após um acidente e 2 AVCs. Ken Walters era engenheiro, pragmático, técnico, um homem de raciocínio lógico e precisão que passou décadas trabalhando em fábricas e projetos mecânicos
com a vida perfeitamente organizada por cálculos, planilhas e rotinas, até o dia em que tudo colapsou. Em 1986, aos 30 anos, Ken sofreu um acidente brutal com um empilhador industrial. A máquina prensou seu corpo contra uma parede, quebrando a coluna e comprometendo sua mobilidade para sempre. A dor era constante, as cirurgias intermináveis. Ele ficou paralisado da cintura para baixo e precisou se adaptar a uma nova vida. Em cadeira de rodas, com dores crônicas e dívidas crescentes, mas o destino ainda não havia terminado com ele. Em 2005, quase 20 anos após o acidente, Ken sofreu um acidente vascular cerebral. E depois, outro. Durante a recuperação do segundo AVC, no hospital, ele pegou um lápis e um bloco de papel para passar o tempo. Começou a rabiscar. E então, algo dentro dele despertou. Linhas, formas e padrões começaram a surgir com fluidez absurda. O que eram simples rabiscos viraram imagens, depois composições, elementos arquitetônicos misturados com abstrações coloridas. Ken começou a desenhar compulsivamente. E em pouco tempo estava criando arte digital complexa, cheia de simetria, perspectiva e força emocional, o mais extraordinário. Ele nunca havia feito arte na vida, nunca estudou, nunca praticou. Os médicos, atônitos, disseram que o AVC poderia ter realocado áreas adormecidas do cérebro, abrindo caminho para uma criatividade latente que talvez jamais tivesse aflorado. Sem o trauma, ele foi diagnosticado com síndrome do sábio adquirida, mais um entre os raríssimos casos documentados. Ao voltar para casa, começou a produzir arte digital em seu computador, usando programas gráficos e técnicas que aprendeu por conta própria. Suas obras foram ganhando destaque e, em pouco tempo, estavam sendo exibidas em galerias, edifícios corporativos e até ambientes virtuais em 3D. Hoje, Ken é um artista consagrado. Suas criações já foram vendidas para colecionadores, exibidas em exposições nos Ipirpicicu e até utilizadas por empresas de tecnologia e decoração de interiores. Mas, para ele, a arte não é só expressão, é sobrevivência. É sua forma de lidar com a dor, com a perda da mobilidade, com o silêncio dos dias difíceis. A arte o reconectou consigo mesmo. Ken Walters é um lembrete poderoso de que mesmo quando tudo parece quebrado, corpo, carreira, futuro, o cérebro pode encontrar um novo caminho e transformar ruínas em beleza. Derek Amato, o homem que bateu a cabeça e acordou sabendo tocar piano como um gênio. Imagine mergulhar em uma piscina, bater a cabeça com força, perder parte da sua audição, sofrer com dores crônicas e ainda assim acordar com um dom que você nunca teve antes e que parece ter vindo do nada. Foi exatamente isso que aconteceu com Derek Amato. Era 2006. Ele estava na casa de um amigo, jogando futebol no quintal. Em um momento de empolgação, tentou mergulhar de forma estilosa na piscina, mas errou o cálculo. Ao invés de deslizar, bateu a cabeça com tudo no fundo raso. Sofreu uma concussão severa, sangramento nos ouvidos, perda de consciência. Passou dias em estado semicomatoso e saiu do hospital com perda auditiva permanente em um ouvido, fortes dores de cabeça e sensibilidade extrema à luz. Mas o mais estranho veio depois. Dias após o acidente, Derek estava novamente na casa do amigo. Havia um teclado eletrônico na sala. Ele se sentou sem nunca ter estudado música, sem saber onde ficavam as notas, e começou a tocar. O que saiu não foi um som desajeitado ou uma melodia infantil. Foi uma música fluida, bela, emocional, profunda. Seus amigos ficaram em choque, Derek também. Ele nunca havia tocado piano, nunca estudado partitura, nem mesmo ouvido música clássica com frequência. Mas ali, como se alguém tivesse instalado uma biblioteca musical secreta dentro,
De seu cérebro, ele tocava como um veterano. Com o tempo, Derek passou a compor com facilidade. Tocava de ouvido, sem saber tecnicamente o que fazia, mas criava peças complexas, com variações de harmonia, emoção e progressão rítmica. Foi diagnosticado com síndrome do sábio adquirida, uma das formas mais raras desse fenômeno. Ele se tornara um savant musical da noite para o dia, após um único impacto na cabeça. Hoje, Derek é pianista profissional. Lançou álbuns, fez turnês, deu entrevistas para emissoras como CNN e ABC e escreveu um livro sobre sua experiência, My Beautiful Disaster. Mas, apesar do sucesso, ele não romantiza o que aconteceu. Eu trocaria tudo para não sentir as dores crônicas e não perder parte da minha audição. Mas já que aconteceu, faço o melhor com isso. Para ele, a música foi um presente, mas também um chamado, uma missão. Ele acredita que o acidente destravou uma parte do cérebro que talvez todos nós tenhamos, um potencial escondido que só precisa do gatilho certo para despertar. A história de Derek Amato fecha esta lista como uma espécie de epifania viva, um lembrete de que, mesmo na dor, no trauma e na perda, o cérebro humano pode responder com luz, com talento, com beleza, com música. Essas foram as 10 histórias reais de pessoas que despertaram superpoderes após acidentes. Seja através da matemática, da arte, da linguagem ou da resistência física, elas nos mostram que o cérebro humano é muito mais misterioso, plástico e poderoso do que imaginamos. Agora eu te pergunto, você acredita que todos nós temos talentos adormecidos esperando o momento certo ou o gatilho certo para despertar? Conta aqui nos comentários. E se alguma dessas histórias te emocionou, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com alguém e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo episódio, onde a realidade continua sendo mais estranha que a ficção. Até lá!